Milionário chora ao ouvir a resposta da menina negra que atendeu chamada da candidata. Atrasada. O salão estava lotado. Luzes brilhavam forte. Um silêncio pesado pairava no ar. Flávio, o milionário que todos conheciam, encarava o palco com aquele ar frio e calculista. Era o famoso concurso de oratória. Palco de discursos preparados e cabeças cheias de ambição. Mas ninguém esperava o que estava prestes a acontecer. Quando chamaram a próxima candidata, o nome Carolina Silva ecoou pelo microfone. Mas silêncio. Nada. Uma mulher nos bastidores sussurrou. Ela está atrasada. O público começou a mexer-se na cadeira. Inquietação crescente. E foi aí que, do nada, uma voz inesperada respondeu na chamada. Posso falar no lugar dela. Ana, uma menina negra de apenas 17 anos, foi puxada para o centro das atenções. Seus olhos brilhavam, mesmo com o medo que apertava seu peito. O vestido simples não combinava com aquele palco luxuoso, e o contraste só aumentava o olhar curioso e até desconfiado das pessoas ao redor. Flávio sentiu um frio estranho na espinha. Algo fora do comum. Quando Ana subiu, o murmúrio parou. Ela abriu a boca, não para ler um texto decorado, mas para contar uma história crua. Ana falou sobre crescer num bairro esquecido, cercada pela pobreza, enfrentando a discriminação todos os dias. Olhou para a plateia e disse que seu maior sonho era inspirar outras crianças que, como ela, acreditavam em um futuro diferente. Sua voz não tremia, transbordava paixão. Cada palavra cortava, como uma faca no silêncio entorpecido. Flávio sentiu as tropas da emoção marchando dentro dele. Um nó na garganta, as mãos trêmulas, o peito apertado. Não era só uma fala, era um grito de justiça. Naquele momento, aquele lugar que costumava ser palco de discursos vazios, virou uma prisão para suas próprias mentiras internas. Flávio lembrou das noites frias sem abraço do pai, das vitórias que não enchiam o vazio. A ambição que o cegou parecia desmoronar, gota a gota. Enquanto Ana falava, um segredo obscuro mexia nos cantos da mente de Flávio. Ligação inesperada entre sua família e aquela comunidade adormecida. Pontos invisíveis começaram a se ligar, e o homem que sempre acreditou no controle absoluto, pela primeira vez, sentiu a perda desse comando. O público segurava a respiração. Alguns cochichavam, outros olhavam com olhos duros, como se a fala de Ana fosse uma bomba prestes a explodir ali mesmo. Flávio sabia. Forças ocultas, poderosos interesses se erguiam contra essa voz. O silêncio após o discurso foi pesado, carregado. Flávio sentiu a responsabilidade caindo sobre seus ombros ricos, uma pressão que não conseguia ignorar. Ele podia escolher continuar no brilho fal. Para ajudar os esquecidos, para enfrentar a si mesmo. Ana desceu do palco com a cabeça erguida. Flávio ficou ali, congelado. O futuro deles agora estava ligado àquela história que ninguém ali sequer sabia que existia. E você, o que faria se o seu mundo virasse de cabeça para baixo num instante só por uma voz que não poderia ser ignorada? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana desceu do palco imersa em uma mistura de adrenalina e medo. O salão ainda pulsava em torno dela, as conversas baixas começando a ressoar enquanto a plateia tentava processar suas palavras. Flávio ainda estava paralisado, sua mente agitada pela agitação de emoções que explodiam como um mar de ondas. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceria a seguir. Do fundo do salão,
uma mulher de cabelos grisalhos se ergueu. Seu rosto redondo e marcado pelo tempo, refletindo uma determinação feroz. Era a mãe de Carolina, a candidata atrasada. Ela estava ali, em pé, se aproximando de Flávio. Olhou fixamente para ele e, sem hesitar, gritou: Você é o responsável por isso. O silêncio foi de cortar o ar. Todos voltaram seus olhares para ela. Flávio sentiu o frio da confusão invadir seu corpo. O que você quer dizer? Ele perguntou, a voz tremendo. Carolina, a mulher exclamou com lágrimas nos olhos. A vida dela depende de você. Essa competição, você se lembra dela? O murmúrio da plateia tornou-se um zumbido contínuo. Flávio tentava se lembrar. A própria Cornélia, sua empresa de investimentos, tinha se envolvido em algumas campanhas sociais. Mas o que Carolina tinha a ver com ele? Ela é sua filha. A revelação pairou pesadamente no ar. As palavras da mulher cortaram Flávio como uma lâmina. O impacto foi devastador. Ela é a filha que você abandonou. Aquele dia, há anos. Por sua culpa, ela cresceu sem pai. A sala ficou em choque. A pulsação da vida foi substituída pelo som ensurdecedor da realidade brutal. Flávio se sentiu paralisado, as articulações de seu corpo funcionando lentamente. O que estava acontecendo? Aquele era um segredo enterrado há tanto tempo, que agora, do nada, desenterrava-se de forma cruel. Ana, ainda ao lado, observava aterrorizada. Não era só a coragem dela que estava em jogo. Flávio se virou para ela com um olhar confuso e suplicante. Você sabia disso? Ele perguntou. Mas não havia dúvida na voz de Ana. Era um não que ecoava no fundo da sua alma. Como ela poderia saber? Carolina está sofrendo, Flávio. Você precisa fazer algo. A mãe de Carolina implorou, seu olhar ardente. Ela não apenas precisa de você, como também merece. Você não pode ignorar isso. A nova vida dela depende de você ou não terá nenhuma. O espaço ficou oco. Cada um ali, famoso ou desconhecido, estava agora à mercê daquela verdade. Flávio se sentiu sufocar, cada pulmão queimando como um peso insuportável. O reconhecimento da responsabilidade chegava como um tsunami, desorientando-o. Mas então, uma nova voz cortou o clima. Ela não é só sua filha. Uma mulher de fundo da plateia se adiantou, erguendo as mãos. Ela é minha também. E se você não sabia, agora você sabe. Os murmúrios se intensificaram, esmiuçando cada fragmento de um passado obscuro, cada laço desfeito. O coração de Flávio disparou. A sala parecia girar, os olhares cravados nele. As revelações se acumulando como uma avalanche. Ele não havia apenas falhado com uma criança, mas tinha ignorado uma parte de si mesmo. Seu mundo estava de cabeça para baixo. Não eram só as quebras de sonhos alheios, mas de todos os que estavam nessa relação. A pressão do momento foi sufocante, mas o espaço ainda assim vibrava com uma nova energia. Enquanto o público se agitou em discussões sussurradas, Flávio desviou o olhar, buscando algo. Uma saída, uma explicação, um caminho. O futuro agora parecia uma estrada cheia de buracos. Ele estava preso entre as sombras de quem fora e quem precisava se tornar. A pergunta que pairava na mente de todos era: até onde ele iria para não apenas redimir sua imagem, mas salvar as novas vidas que ele mesmo havia criado? E você, o que faria se descobrisse que sua vida estivesse conectada a uma verdade que você nunca quis encarar? Flávio estava paralisado, o olhar perdido no vazio quando a mãe de Carolina o confrontou. As palavras dela ainda ecoavam em sua mente. Uma revelação devastadora que parecia não ter fim. Mas a sala não estava apenas tensa. Havia uma sensação palpável no ar. Aquilo não poderia ser apenas um confronto individual entre ele e a mulher. Não, algo muito maior estava em jogo. Ana observava, com o coração acelerado, enquanto murmúrios percorriam o salão. O peso da verdade estava selando os lábios de muitos, mas um rosto se destacava na multidão, um homem de terno escuro e expressão nervosa, que caminhava rapidamente em direção ao palco. Ele parecia decidido, quase obcecado. Espere,
Ele gritou, cortando o zumbido que tomava conta do ambiente. Você não sabe de tudo. Os olhos de todos se voltaram para ele. Flávio tomou um passo à frente, a confusão se multiplicando em seu peito. Quem era aquele homem? Quem é você? Flávio exigiu, sua voz carregada de indignação. O avô de Carolina. O homem respondeu, sua voz firme, mas com uma tremedeira inconfundível. E você só está começando a arruinar a vida dela. A mãe dela não é a única que tem uma palavra a dizer aqui. A sala parecia girar. A revelação era como um soco no estômago. Ele teve um vislumbre de um passado que não reconhecia, de um legado que ele havia abandonado. O avô de Carolina? Dentro dele, a culpa começava a se misturar com a raiva. Você não fez só Carolina sofrer, continuou o homem, avançando. Você me tirou da vida da filha dela, a minha filha, e pensar que você vive sua vida como se nada tivesse acontecido. O ambiente estava carregado, a tensão acumulada como um fio prestes a se romper. Ana, com a mão no peito, sentiu a dor de ver Flávio confrontado com o resultado de suas escolhas. Assim como ela, Carolina não era apenas uma estranha na história. Ela era parte de um ciclo doloroso que envolvia muitos. Não pode simplesmente ignorar isso. O avô gritou, agora os olhos brilhando com emoção crua. Você se tornou um homem poderoso. Mas em que isso transformou? Um homem que abandonou sua própria família. Flávio estava em choque. As palavras do homem o cortaram como um golpe. Ele lutava contra sentimentos conflitantes que não sabia como processar. Ao mesmo tempo que a ira crescia, uma parte dele queria gritar e pedir desculpas, mas isso não era suficiente. Ele era um homem de negócios, não um homem de família. O que dizer? O que fazer agora? As murmurações da plateia tornaram-se um rugido. Eles eram testemunhas de algo muito maior do que uma simples revelação sobre paternidade. Era o espelho do fracasso, um eco de promessas não cumpridas, e a pressão era insuportável. Ana, percebendo a deterioração da situação, decidiu que não podia ficar em silêncio. E nós, o que faremos? A pergunta saiu de seus lábios como um clamor. Ouvindo-a, todos no lugar se calaram, mas o avô de Carolina olhou para ela, reconhecendo a dor no olhar jovem. Precisamos de um plano, ele disse, a voz baixando, mas cheia de determinação. Quem você pensa que é, Flávio? Um homem de poder sem responsabilidade? O desafio ressoou. Flávio perdeu a capacidade de pensar claramente, engolido pela vergonha. Uma parte dele queria se afastar, verificar se tudo aquilo era mesmo real. Era um pesadelo ao qual não estava preparado, mas havia algo mais profundo o chamando. Nesse momento, um estrondo inesperado ecoou na sala. As luzes começaram a piscar. Um cheiro súbito de fumaça começou a encher o ar. Uma emergência? Algo estava acontecendo. As pessoas começaram a entrar em pânico. O caos tomou conta. Enquanto Flávio e o avô de Carolina se entreolhavam, as palavras ficaram presas em suas gargantas. O que poderia ser uma conversa de redenção, agora se tornava uma correria desenfreada para a saída. Ana, em meio ao tumulto, capturou a pergunta borbulhando em seu coração. Ela olhou para Flávio, que estava paralisado, um homem à beira de um colapso sob o peso das revelações. O que isso significava, enquanto o mundo ao redor deles desmoronava? Enquanto a fumaça espessa começou a se espalhar e as pessoas corriam para a saída, uma ideia começou a se formar na mente de Ana. Que conexão estranha era aquela? E se naquele momento confuso pudesse surgir uma nova chance? Mas então uma pulsação de luz os envolveu, e a incerteza pairou no ar. Agora de novo. Aonde seriam levados agora que tudo estava mudando? A luz piscava, criando sombras dançantes nas paredes, enquanto o pânico se instalava na sala. O cheiro de fumaça se intensificava. As pessoas começavam a se movimentar. Mas Flávio e o avô de Carolina estavam paralisados. O mundo ao redor deles havia se tornado um borrão de caos. Mas ele não conseguia desgrudar os olhos do homem que havia desenterrado um passado que ele preferiria manter enterrado. Ana respirava de forma descontrolada, seu coração batendo forte.
Ela tinha visto o medo na expressão de Flávio, mas também a confusão e a raiva. Fogo, fumaça, tanta incerteza. E rebelde, decidiu que não poderia ficar só observando. Se a sala estava pegando fogo, literalmente e figurativamente, era hora de agir. Vamos lá, ela gritou, puxando Flávio pelo braço. Temos que sair. Ele a seguiu, mas seu olhar ainda estava fixo no avô de Carolina, que parecia estar sendo consumido pela emoção. Você não pode deixar assim. Você tem que fazer algo. O avô quase grita, mas a fumaça começou a engolir suas palavras. Então, passou pela cabeça de Ana uma ideia. Carolina precisa de você, Flávio. Se você é realmente o pai dela, então lute por ela. A determinação brotava em suas palavras, mas não adiantou. A sala estava em plena fuga. Gritos e choros misturavam-se ao som do alarme que disparava. Mas Flávio permanecia paralisado, lutando contra suas emoções. Então, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Era como se o teto estivesse desabando, mas na verdade foi uma explosão de luz e cor. As paredes começaram a fulgurar. Flávio finalmente se mexeu. Uma onda de adrenalina tomou conta dele. Ele olhou para Ana, cujos olhos expressavam medo, mas também esperança. E foi nesse momento caótico que do meio da fumaça surgiu outra figura. Uma mulher, com os cabelos desgrenhados e expressão angustiada, avançou em sua direção. Ela estava ofegante, talvez fugindo de algo, e seu grito ecoou pela sala. Parem, esperem, eu sou Yara, a mãe de Carolina também. A revelação metálica reverberou no espaço, como um golpe ao estômago. Flávio a reconheceu. Como isso era possível? Ele mal conhecia aquela mulher, uma figura nebulosa de seu passado. O impacto do que ela disse atingiu todos como uma onda. A mulher tinha uma história, um laço que ele nem sabia que existia. Você não sabe de toda a verdade, Flávio. Não é apenas sua filha que está aqui. Você tem que entender a profundidade da sua escolha. Carolina não é só uma parte sua. Ela é minha também. Nós! As palavras dela foram tragadas pelo barulho crescente da confusão. Flávio estava chocado, confuso. A sala agora estava em um frenesi de emoções e desespero. Ele queria entender, queria gritar. Mas a dor da verdade estava ali, aberta e crua, exposta para todos. Carolina! Ele gritou. E em meio ao caos, a plateia que tentava encontrar a saída parou para perceber o que estava acontecendo. Apenas me diga que está bem. Sua voz era um misto de desespero e compaixão, um apelo que se perdeu na fumaça. E Inara, arrastando o corpo cansado, tinha lágrimas nos olhos. Ela precisa de nós, Flávio. A vida dela depende de como nós lidamos com isso agora. Não estamos apenas salvando uma vida, estamos enfrentando o nosso passado. Essa é a hora. A sala tremia e o clima tornava-se cada vez mais insustentável. Num piscar de olhos, um galope de movimentos. As pessoas ao redor de Flávio começaram a empurrá-lo. Ele tinha que sair ou seria engolido pela fumaça. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que toda essa verdade não poderia ser deixada para trás. Ana puxou Flávio com mais força, seus olhos pedindo por ação, por determinação. Sabemos que você pode enfrentar isso. Não podemos deixar tudo isso morrer aqui. Mas então uma nova pega-volta o atingiu como um soco. Do meio da multidão, outro homem, mais velho, avançou. Eu também sou seu pai, Flávio. O tumulto parou. Todos voltaram seus olhos para ele. A revelação foi como um tiro no escuro. Tudo o que Flávio pensava que sabia sobre si mesmo desmoronou. Isso não pode ser verdade. Ele balbuciou enquanto a sala dava um passo atrás, recuperando o fôlego diante da nova onda de revelações. As emoções dentro dele se aglomeraram, um tornado de confusão. Você não está sozinho, Flávio. Nunca esteve. O homem continuou, sua voz cortante com urgência. E agora, quando você precisa enfrentar a você mesmo mais do que nunca, a verdade vai te libertar. Mas você tem que decidir.
Com os olhos arregalados e o corpo em chamas com a necessidade de respostas, Flávio ficou ali parado, em um ponto sem volta. O que ele escolheria? E de repente, tudo parecia tão frágil. O futuro, o passado, o presente, todos unidos em um único momento caótico. Ana, Flávia e Yara, eles estavam agora conectados de formas que nunca poderiam ter imaginado. E a pergunta era: o que todos poderiam fazer juntos? Enquanto a fumaça espessa os envolvia, uma nova jornada começava a se desenhar. Mas que caminho escolheriam? A luz piscava freneticamente e o ar estava carregado de fumaça. Ana, puxando Flávio pela mão, sentia seu coração disparar. O caos aumentava, mas dentro dele, uma tempestade de emoções o paralisava. Yara, a mãe de Carolina, estava ao seu lado e o avô gritava, implorando por respostas. Mas o que ele sentia agora não era apenas o peso da revelação sobre paternidade. Havia uma sensação de urgência, um chamado para agir. De repente, houve uma explosão de luz que iluminou a sala e todo mundo congelou. O homem de terno escuro que havia se manifestado como o avô de Carolina parecia em estado de choque. As palavras de Yara e a pressão do momento começaram a se entrelaçar em uma confusão de sentimentos. Flávio, perdido em seu próprio labirinto, olhou para o avô e para Yara. A verdade não era mais uma questão individual. Agora, todos estavam entrelaçados em uma rede de segredos. Então, como um trovão, uma voz ecoou pelo salão. Parem agora! Uma mulher atravessou a multidão, sua presença imponente, cortando a tensão como uma faca. Ela tinha cabelos brancos como a neve, e seus olhos brilhavam com uma sabedoria que quase apagava o pânico ao redor. Chega! Todos se viraram para ela, e a sala parou. Flávio sentiu um calafrio. Ele a reconhecia, mas não sabia de onde. Era Helena, sua ex-esposa, a mulher que ele acreditava ter deixado para trás quando decidiu seguir sua carreira egoisticamente. O que ela estava fazendo aqui agora? Como ela se atrevia a aparecer neste momento? Helena? Ele murmurou, a mente correndo com 1000 perguntas. O que você está fazendo aqui? Você precisa entender, Flávio. A história não termina com você. Toda essa dor, a Carolina, o avô, Yara, são filhos de uma verdade que nunca revelou. Ela disse, o olhar intenso e firme. Você não pertence apenas ao seu passado, pertence a todos nós. A revelação parou o tempo. O que ela queria dizer com todos nós? Havia mais segredos? Olhando para Helena, Flávio começou a se lembrar de tudo. As conversas silenciosas, as lágrimas que trocavam em silêncio, os sonhos que não se concretizaram, eram sombras que não puderam ser discutidas. A tensão estava aumentando e o ar ficou mais pesado. Você não sabia de nada, não é? Helena continuou, como se dissesse um mantra que precisava ser ouvido. Carolina não é apenas uma filha. Ela é um símbolo, Flávio, dos erros que cometemos, das vidas que nos afastamos. Você não fugiu só de mim. Você fugiu de toda a sua história. A multidão começava a murmurar, cada um processando a revelação. Ana, apertando a mão de Flávio, viu o conflito dentro dele. Ele estava lutando contra a avalanche de revelações, e assim como a fumaça que começava a se dissipar, seus segredos começaram a emergir. Mas, e se? O que você está tentando dizer? Flávio gaguejou em choque. Os sentimentos se misturavam. Raiva, confusão, dor. Ele podia sentir o olhar de todos em cima dele, cada expectativa pesando sobre seus ombros. O que mais ele não sabia? Helena deu um passo à frente, sua voz mais suave, mais firme. Eu estive com Carolina várias vezes. Eu a conheço. Ela é parte de você, sim, mas também é parte de algo maior. Parte de mim. Ela parou, o peito subindo e descendo. Você precisa entender. O que fazemos agora vai afetar a vida dela para sempre. Não é só sobre você ou quem você deixou para trás. É sobre as vidas que podemos salvar juntos. Com essas palavras, Flávio sentiu uma onda de emoção subindo novamente. Ele nunca soube que Helena ainda tinha algum tipo de ligação com sua filha. Como isso poderia ser? E mais, o que mais estava por trás disso?
O que mais ele não sabia? Ana o puxou mais uma vez, os olhos dela cheios de determinação. Flávio, isso não é só sobre histórias passadas. É hora de lutar por Carolina, por todos que estão presos nessa teia de segredos. Precisamos nos unir. E no meio do caos, enquanto as luzes começavam a esmaecer e a fumaça envolvia tudo, Flávio se viu diante da maior decisão da sua vida. Ele olhou para o olhar grave de Helena, a esperança e o desespero no rosto de Ana, e a realidade de que o que estava perdido talvez pudesse ser encontrado. Mas a pergunta persistia: seria tarde demais? O que mais estava escondido nas sombras da sua vida? Would he have the courage to step into the unknown? A luz piscava freneticamente e o ar estava carregado de fumaça. Ana, puxando Flávio pela mão, sentia seu coração disparar. O caos aumentava, mas dentro dele uma tempestade de emoções o paralisava. Yara, a mãe de Carolina, estava ao seu lado, e o avô gritava, implorando por respostas. Mas o que ele sentia agora não era apenas o peso da revelação sobre paternidade. Havia uma sensação de urgência, um chamado para agir. De repente, houve uma explosão de luz que iluminou a sala, e todos congelaram. O homem de terno escuro, que havia se manifestado como o avô de Carolina, parecia em estado de choque. As palavras de Yara e a pressão do momento começaram a se entrelaçar em uma confusão de sentimentos. Flávio, perdido em seu próprio labirinto, olhou para o avô e para Yara. A verdade não era mais uma questão individual. Agora, todos estavam entrelaçados em uma rede de segredos. Então, como um trovão, uma voz ecoou pelo salão. Parem agora! Uma mulher atravessou a multidão, sua presença imponente cortando a tensão como uma faca. Ela tinha cabelos brancos como a neve, e seus olhos brilhavam com uma sabedoria que quase apagava o pânico ao redor. Chega! Todos se viraram para ela, e a sala parou. Flávio sentiu um calafrio. Ele a reconhecia, mas não sabia de onde. Era Helena, sua ex-esposa, a mulher que ele acreditava ter deixado para trás quando decidiu seguir sua carreira egoisticamente. O que ela estava fazendo a ti, agora? Como ela se atrevia a aparecer neste momento? Helena? Ele murmurou, a mente correndo com 1000 perguntas. O que você está fazendo aqui? Você precisa entender, Flávio. A história não termina com você. Toda essa dor, a Carolina, o avô e Yara são filhos de uma verdade que nunca revelou. Ela disse, o olhar intenso e firme. Você não pertence apenas a seu passado. Pertence a todos nós. A revelação parou o tempo. O que ela queria dizer com todos nós? Havia mais segredos? Olhando para Helena, Flávio começou a se lembrar de tudo. As conversas silenciosas, as lágrimas que trocavam em silêncio. Os sonhos que não se concretizaram eram sombras que não puderam ser discutidas. A tensão estava aumentando e o ar ficou mais pesado. Você não sabia de nada, não é? Helena continuou, como se dissesse um mantra que precisava ser ouvido. Carolina não é apenas uma filha. Ela é um símbolo, Flávio. Dos erros que cometemos, das vidas que nos afastamos. Você não fugiu só de mim. Você fugiu de toda a sua história. A multidão começava a murmurar, cada um processando a revelação. Ana, apertando a mão de Flávio, via o conflito dentro dele. Ele estava lutando contra a avalanche de revelações. E assim como a fumaça que começava a se dissipar, seus segredos começaram a emergir. Mas, e se? O que você está tentando dizer? Flávio gaguejou, em choque. Os sentimentos se misturavam. Raiva, confusão, dor. Ele podia sentir o olhar de todos em cima dele, cada expectativa pesando sobre seus ombros. O que mais ele não sabia? Helena deu um passo à frente, sua voz mais suave, mas firme. Eu estive com Carolina várias vezes. Eu a conheço. Ela é parte de você, sim, mas também é parte de algo maior, parte de mim. Ela parou, o peito subindo e descendo. Você precisa entender. O que fazemos agora vai afetar a vida dela para sempre. Não é só sobre você ou quem você deixou para trás. É sobre as vidas que podemos salvar juntos. Com essas palavras, Flávio sentiu uma onda de emoção subindo novamente.
Ele nunca soube que Helena ainda tinha algum tipo de ligação com sua filha. Como isso poderia ser? E mais, o que mais estava por trás disso? O que mais ele não sabia? Ana o puxou mais uma vez, os olhos dela cheios de determinação. Flávio, isso não é só sobre histórias passadas. É hora de lutar por Carolina, por todos que estão presos nessa teia de segredos. Precisamos nos unir. E no meio do caos, enquanto as luzes começavam a esmerecer e a fumaça envolvia tudo, Flávio se viu diante da maior decisão da sua vida. Ele olhou para o olhar grave de Helena, a esperança e o desespero no rosto de Ana, e a realidade de que o que estava perdido talvez pudesse ser encontrado. Mas a pergunta persistia. Seria tarde demais. O que mais estava escondido nas sombras da sua vida? Então, como um raio, uma explosão de gritos cortou o ar. As portas de emergência do salão se abriram de forma abrupta. Um grupo de pessoas irrompeu. Entre elas, uma jovem com expressão apavorada. Ela parecia faminta, cansada, como se tivesse passado por 1000 tormentos. Carolina, ela gritou, sua voz cheia de desespero. A sala ficou em choque. Flávio sentiu seu coração parar. Quem era ela? O que ela queria? O ar pareceu se comprimir enquanto todos voltavam seus olhares para a jovem. E naquele instante, a revelação veio como um soco. Ela precisa de você, Flávio. É hora de você se lembrar de quem você realmente é. A jovem olhou diretamente para Flávio. Havia algo em seus olhos que transparecia mais do que desespero. Havia uma história, uma dor que espelhava a dele. E a verdade começou a se desdobrar em sua mente, como um quebra-cabeça se montando de forma brutal. O que mais poderia haver nessa teia? O que mais estava em jogo? O futuro de todos estava ameaçado por um passado que todos tentavam esconder. Flávio, sem palavras, sentiu o peso do mundo em sua volta desmoronando. O que acabara de acontecer mudaria tudo novamente. E agora, quais segredos estavam prontos para serem revelados? A pergunta pairava no ar. O que mais estava por vir? A jovem com expressão apavorada balançou os ombros, ofegante, enquanto todos a encaravam. Carolina, eu sou sua irmã. O arrepio que percorreu a sala era quase visível. Flávio congelou. As palavras dela foram como um raio, iluminando uma verdade sombria, que ele nunca havia imaginado. Ele foi imediatamente transportado para um passado obscuro que sempre tentara esquecer. Os olhares se encontraram. A jovem, com a voz trêmula e os olhos brilhando, continuou. Quando nossa mãe faleceu, você sumiu. Não só de mim, mas de Carolina também. Vocês eram tudo que eu tinha. O desespero em sua voz cortou o ar como uma faca. Flávio sentiu o coração apertar. Uma irmã? Ele nunca soube que tinha uma irmã. A sala, antes ensurdecedora de gritos e pânico, agora parecia um túmulo. Todos estavam em silêncio, absorvendo o que tinham acabado de ouvir. Até mesmo Yara e o avô de Carolina ficaram em choque, sem saber como reagir. Flávio, com a garganta seca, olhou nos olhos da irmã. Como? Por que você não me encontrou antes? Porque eu não sabia onde te procurar. A vida não foi fácil para mim, Flávio. Ela deu um passo à frente, quase implorando para que ele entendesse. E Carolina, ela sempre precisou de você, mas você nunca esteve lá. Um murmurinho começou a percorrer a multidão. Algumas pessoas cochichavam, outras estavam absolutamente em choque. Como um homem rico e poderoso poderia ter uma irmã perdida? Por que ele não ajudara? O olhar de Ana, que antes era cheio de esperança, agora se tornara de confusão e desdém. Eu sou a única que pode conectar vocês, a jovem insistiu, seus olhos se enchecendo de lágrimas. Flávio queria gritar, mas as palavras congelaram em sua boca. O que mais ele não sabia? Ele se lembrava de quando decidiu deixar tudo para trás, de quando optou por sua carreira em vez da família. Mas isso era diferente. Era uma bomba prestes a explodir e o impacto seria devastador. Você não pode colocar toda a culpa em mim, gritou Flávio, sua voz cortando o silêncio tenso. Eu não sabia. Você não se perguntou por que nossa mãe nunca falava de você? Ela respondeu, a raiva misturada com dor.
Ela tinha medo de te perder de novo. O que você precisava fazer era se lembrar que existimos. Eu e Carolina éramos tudo o que ela tinha, e você nos deixou para apodrecer. As palavras dela ainda ecoavam enquanto a multidão murmurava e se entreolhava, cada um pensando como aquela revelação mudava toda a situação. Havia um misto de compaixão e indignação em seus rostos. O que seria agora de Flávio? Ele tinha chance de se redimir, mas o que estava ao seu alcance? As luzes começaram a piscar novamente e o barulho da fumaça aumentou, parecendo se imiscuir na confusão de emoções. O caos estava de volta, enquanto as pessoas começavam a se mover, mas Flávio estava preso, como se uma âncora invisível o mantivesse no lugar. Helena, ele sussurrou lidando com a situação. A ex-esposa conhecia aquele olhar. Era uma mistura de dor, confusão e desespero. O que eu faço agora? Mas antes que ela pudesse responder, um som estrondoso retumbou, e a estrutura do salão parecia tremer. O teto começou a ceder. O caos se instalou. Gritos ecoaram, a fumaça espessou, e as luzes falharam novamente. Saia! Alguém gritou, mas era tarde demais. No meio daquele tumulto, o que era um momento de clareza se transformou em um pesadelo. Flávio se virou para encarar sua irmã pela última vez. Ele precisava fazer algo. Mas o quê? A pergunta martelava em sua mente, enquanto as palavras de sua irmã ainda assombravam o espaço. Onde você esteve, Flávio? O grito dela se perdeu na fumaça, enquanto os corpos se empurravam e a realidade começava a desmoronar ao seu redor. E então, entre a confusão e o desespero, uma nova verdade se desdobrou. O que mais ele estava prestes a perder? O futuro de Carolina, o que ele havia construído. Tudo estava por um fio, e ele precisava decidir entre agir ou deixar tudo desmoronar antes que fosse tarde demais. A jovem com expressão apavorada balançou os ombros, ofegante, enquanto todos a encaravam. Carolina, eu sou sua irmã. O arrepio que percorreu a sala era quase visível. Flávio congelou. As palavras dela foram como um raio, iluminando uma verdade sombria que ele nunca havia imaginado. Ele foi imediatamente transportado para um passado obscuro que sempre tentara esquecer. Os olhares se encontraram. A jovem, com a voz trêmula e os olhos brilhando, continuou. Quando nossa mãe faleceu, você sumiu. Não só de mim, mas de Carolina também. Vocês eram tudo que eu tinha. O desespero em sua voz cortou o ar como uma faca. Flávio sentiu o coração apertar. Uma irmã? Ele nunca soube que tinha uma irmã. A sala, antes ensurdecedora de gritos e pânico, agora parecia um túmulo. Todos estavam em silêncio, absorvendo o que tinham acabado de ouvir. Até mesmo Yara e o avô de Carolina ficaram em choque, sem saber como reagir. Flávio, com a garganta seca, olhou nos olhos da irmã. Como? Por que você não me encontrou antes? Porque eu não sabia onde te procurar. A vida não foi fácil para mim, Flávio. Ela deu um passo à frente, quase implorando para que ele entendesse. E Carolina, ela sempre precisou de você, mas você nunca esteve lá. Um murmurinho começou a percorrer a multidão. Algumas pessoas cochichavam, outras estavam absolutamente em choque. Como um homem rico e poderoso poderia ter uma irmã perdida? Por que ele não ajudara? O olhar de Ana, que antes era cheio de esperança, agora se tornara de confusão e desdém. Eu sou a única que pode conectar vocês, a jovem insistiu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Flávio queria gritar, mas as palavras congelaram em sua boca. O que mais ele não sabia? Ele se lembrava de quando decidiu deixar tudo para trás, de quando optou por sua carreira em vez da família. Mas isso era diferente. Era uma bomba prestes a explodir e o impacto seria devastador. Você não pode colocar toda a culpa em mim, gritou Flávio, sua voz cortando o silêncio tenso. Eu não sabia. Você não se perguntou por que nossa mãe nunca falava de você? Ela respondeu, a raiva misturada com dor. Ela tinha medo de te perder de novo. O que você precisava fazer era se lembrar que existimos. Eu e Carolina éramos tudo o que ela tinha.
E você nos deixou. As palavras dela ainda ecoavam enquanto a multidão murmurava e se entreolhava, cada um pensando como aquela revelação mudava toda a situação. Havia um misto de compaixão e indignação em seus rostos. O que seria agora de Flávio? Ele tinha chance de se redimir, mas o que estava ao seu alcance? As luzes começaram a piscar novamente, e o barulho da fumaça aumentou, parecendo se imiscuir na confusão de emoções. O caos estava de volta, enquanto as pessoas começavam a se mover, mas Flávio estava preso, como se uma âncora invisível o mantivesse no lugar. Helena, ele sussurrou, lidando com a situação. A ex-esposa conhecia aquele olhar. Era uma mistura de dor, confusão e desespero. O que eu faço agora? Mas antes que ela pudesse responder, um som estrondoso retumbou. A estrutura do salão parecia tremer. O teto começou a ceder. O caos se instalou. Gritos ecoaram, a fumaça espessou e as luzes falharam. O ambiente se tornou ainda mais caótico, enquanto todos tentavam encontrar uma saída. Entre os gritos, uma figura conhecida surgiu da fumaça. Era a mãe de Carolina, que havia sido dada como desaparecida. O que está acontecendo? Onde está minha filha? Ela parecia desesperada, como se o próprio mundo tivesse desmoronando ao seu redor. Flávio ficou paralisado. Nunca pensou que veria aquela mulher novamente. Ela estava ali, diante dele, e em seus olhos havia uma mistura de socorro e raiva. Por que você não nos procurou? Você tem que salvar Carolina. Ela exigiu, os olhos fixos nele. Naquele momento, Flávio sentiu como se tudo estivesse se desdobrando de uma forma incompreensível. Uma irmã, uma mãe perdida. Tudo o que ele achou que sabia sobre sua vida estava sendo engolido em um turbilhão de emoções. Ele mal conseguiu responder. A sala girava ao seu redor. E então veio a reviravolta que ninguém esperava. Flávio, a mãe de Carolina disse, a voz trêmula. Carolina teve um motivo para não aparecer. Ela não é apenas sua filha. Ela é também minha. Naquele momento, a sala caiu em um silêncio profundo e pesado. Todos os olhares estavam fixos nela, aguardando a explicação. Os ecos de sua revelação se espalharam como um incêndio. Ela é minha filha, e o que você não sabe é que eu estava sendo ameaçada. Ameaçada por você, por sua família. Você não fez só Carolina sofrer, mas a mim também. As palavras cortaram como um açoite. Flávio sentiu sua visão turvar. A devassa de segredos expôs uma teia de traições, amor e dor, como se tudo que estava em seu mundo fosse agora um eco distante, uma canção esquecida. E em meio a tudo isso, uma nova pergunta se formou em sua mente. Quem realmente era ele? A verdade tinha virado o jogo, e agora Flávio precisava decidir entre o passado e um futuro que parecia sombrio e enganoso. A sala estava em ebulição, e a única certeza era a incerteza que pairava no ar. O que mais estava destinado a ser desenterrado? A jovem, com expressão apavorada, balançou os ombros, ofegante, enquanto todos a encaravam. Carolina, eu sou sua irmã. O arrepio que percorreu a sala era quase visível. Flávio congelou. As palavras dela foram como um raio, iluminando uma verdade sombria que ele nunca havia imaginado. Ele foi imediatamente transportado para um passado obscuro que sempre tentara esquecer. Os olhares se encontraram. A jovem, com a voz trêmula e os olhos brilhando, continuou. Quando nossa mãe faleceu, você sumiu. Não só de mim, mas de Carolina também. Vocês eram tudo que eu tinha. O desespero em sua voz cortou o ar como uma faca. Flávio sentiu o coração apertar. Uma irmã? Ele nunca soube que tinha uma irmã. A sala, antes ensurdecedora de gritos e pânico, agora parecia um túmulo. Todos estavam em silêncio, absorvendo o que tinham acabado de ouvir. Até mesmo Yara e o avô de Carolina ficaram em choque, sem saber como reagir. Flávio, com a garganta seca, olhou nos olhos da irmã. Como? Por que você não me encontrou antes? Porque eu não sabia onde te procurar. A vida não foi fácil para mim, Flávio. Ela deu um passo à frente, quase implorando para que ele entendesse. E Carolina,
Ela sempre precisou de você, mas você nunca esteve lá. Um murmúrio começou a percorrer a multidão. Algumas pessoas cochichavam, outras estavam absolutamente em choque. Como um homem rico e poderoso poderia ter uma irmã perdida? Por que ele não ajudara? O olhar de Ana, que antes era cheio de esperança, agora se tornara de confusão e desdém. Eu sou a única que pode conectar vocês. A jovem insistiu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Flávio queria gritar, mas as palavras congelaram em sua boca. Ele se lembrava de quando decidiu deixar tudo para trás, de quando optou por sua carreira em vez da família. Mas isso era diferente. Era uma bomba prestes a explodir, e o impacto seria devastador. Você não pode colocar toda a culpa em mim, gritou Flávio, sua voz cortando o silêncio tenso. Eu não sabia. Você não se perguntou por que nossa mãe nunca falava de você? Ela respondeu, a raiva misturada com dor. Ela tinha medo de te perder de novo. O que você precisava fazer era se lembrar que existimos. Eu e Carolina éramos tudo o que ela tinha, e você nos deixou. As palavras dela ainda ecoavam enquanto a multidão murmurava e se entreolhava, cada um pensando como aquela revelação mudava toda a situação. Havia um misto de compaixão e indignação em seus rostos. O que seria agora de Flávio? Ele tinha a chance de se redimir, mas o que estava ao seu alcance? As luzes começaram a piscar novamente e o barulho da fumaça aumentou, parecendo se imiscuir na confusão de emoções. O caos estava de volta enquanto as pessoas começavam a se mover, mas Flávio estava preso, como se uma âncora invisível o mantivesse no lugar. Helena, ele sussurrou, lidando com a situação. A ex-esposa conhecia aquele olhar. Era uma mistura de dor, confusão e desespero. O que eu faço agora? Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo estrondoso ecoou. A estrutura do salão estava cedendo. O teto começou a desabar e a fumaça espessou, engolindo tudo em seu caminho. Gritos e caos foram substituídos por um silêncio aterrador. Então, em meio ao pânico, alguém gritou. Flávio, sai daí! Era Ana, puxando-o pela mão, mas na fração de segundo que passou, a parede ao lado dele desabou em uma nuvem de poeira e escombros. Ele se virou instintivamente, e antes que pudesse pensar, uma figura feminina tropeçando em direção ao próprio Flávio. Era Carolina. Ela estava lá com um olhar perdido, mas ao mesmo tempo determinado. A sala inteira parou e os corações pareciam bater em um só ritmo. Ninguém ousou respirar. Flávio estava paralisado, de olhos arregalados para a filha que pensou nunca conhecer. No entanto, o que aconteceu a seguir, ninguém estava preparado. A jovem irmã de Carolina, com quem ele acabara de se reconectar, soltou um grito estridente. Cuidado! No próximo segundo, ela empurrou Carolina para o lado e correu em direção a um canto do salão. Antes que Flávio pudesse processar o que estava acontecendo, a parede que a irmã havia tocado explodiu em uma nuvem de escombros, revelando uma passagem oculta. E na escuridão atrás dela, uma luz ofuscante apareceu. Não! O que é isso? Flávio gritou. Mas mais uma vez, tudo aconteceu muito rápido. A jovem irmã desabou em lágrimas, enquanto Carol, na linha de visão, olhava fixamente para a luz com uma mistura de medo e esperança. Entre ali, isso não é seguro. Yara gritou, mas a irmã já havia desaparecido na passagem, como se fosse tragada pela luz. Eu não vou perder mais ninguém, Flávio gritou, a adrenalina percorrendo seu corpo. Ele se virou para Ana em desespero. Como isso pode estar acontecendo? O que nós fazemos agora? Mas antes que ela pudesse responder, a luz começou a brilhar mais intensamente, e uma voz ecoou. Flávio, venha. Era uma voz que ele não reconhecia, mas que enviou arrepios por todo o seu ser. A sala foi tomada por um novo ciclone de emoções. No meio do caos, a promessa de um novo começo contrastava com as sombras do passado. E a única pergunta que restou foi: quem realmente estava no controle daquele jogo? O que mais estava prestes a ser revelado naquela passagem? E mais importante, quem estaria disposto a seguir por ela, arriscando tudo na busca pela verdade?
A luz explodia ao redor, enquanto as paredes pareciam desmoronar. O caos tomou conta do salão, gritos ecoando nas paredes de um futuro incerto. Flávio observava sua irmã, que acabara de se revelar, com o coração na boca. Ele estava paralisado. Carolina, sua filha, estava bem à sua frente, e agora outra jovem que ele nunca soubera que existia estava lá também. Carolina, nós precisamos sair, a irmã gritou, puxando o braço da menina. Mas não havia espaço para mais desespero. A fumaça espessa começou a envolver tudo, como um manto pesado, sufocante. Ao fundo, o barulho de algo desabando acrescentava um terror palpável à cena. Flávio se virou e seus olhos se encontraram com Ana, que estava ali, firme ao seu lado. Vamos, precisamos ir agora, ela gritou, empurrando-o suavemente para fora do caminho de perigo. A força dela era como um farol, guiando-o através da escuridão. Mas, Flávio começou, sua mente em guerra. Ele mal podia processar tudo. Seu passado, a descoberta da irmã, a revelação sobre Carolina. A sala estava desmoronando, e o tempo estava correndo. O que ele escolheria? Não temos tempo. Você vai deixar o passado te prender? Você tem uma chance de ser melhor. Ana estava certa. Naquele momento decisivo, seu coração se acalmou um pouco. Ele não podia deixar mais vidas se perderem. Essa era a sua oportunidade. Vamos juntos, ele gritou. E então, mais do que nunca, sentiu a necessidade de unir essas famílias, de reescrever sua história. Segurando a mão de Ana, Flávio se lançou em direção à passagem que a irmã havia descoberto. Com um último olhar para Carolina e sua irmã, ele sentiu a pressão da responsabilidade se dissolvendo em esperança. Assim que passaram pela passagem, uma luz brilhante os envolveu. Era como se o tempo tivesse parado. Através da claridade, ele viu que Carolina já estava lá, ansiosa e assustada, mas viva. A irmã a abraçou, e enquanto se reuniam, a conexão que havia sido perdida por tanto tempo começou a se restabelecer. Não temos tempo a perder, gritou a irmã, forçando o grupo a se mover. Flávio sentiu que a família agora era um pouco mais do que fragmentos de um passado doloroso. Era uma nova oportunidade, e sua determinação cresceu. Enquanto avançavam para a saída, o salão explodia com o estrondo de uma estrutura que desmoronava atrás deles. Gritos e correria se misturam. Ele virou-se para olhar uma última vez para o lugar que simbolizava sua culpa e arrependimentos, sabendo que estava finalmente livre. Do lado de fora, o ar estava fresco e limpo. A luz do sol brilhava intensamente. O grupo se virou para se abraçar, chorando, rindo e se apoiando mutuamente. As sombras do passado começaram a desaparecer sob essa nova luz. Vamos construir esse futuro juntos, Flávio disse, olhando nos olhos de cada um deles. Uma nova determinação tomou conta dele. Seria um pai melhor, um irmão melhor. A jornada não estaria isenta de desafios, mas agora tinha um propósito. Ana sorriu, segurando sua mão firmemente. Estamos juntos nisso, cada passo do caminho. E assim, eles caminharam em direção ao futuro. O sol brilhava novamente, e mesmo que o passado ainda existisse, eles estavam prontos para enfrentá-lo juntos. Mas quem estava realmente ao controle? O que mais estava reservado nessa nova jornada? As perguntas pairavam, como um eco distante de incertezas. E você, o que faria se tivesse a chance de reescrever sua história? Não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias incríveis. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho desta trama. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o final. Estou contando com você.